Olá! Então o bispo respondeu ao meu vídeo, né? Ele fez um vídeo anterior dizendo que o James Ross fez a expedição Antártida e não achou nenhum sol da meia-noite, não achou polo magnético sul nenhum. E eu fiz um vídeo mostrando nas partes do diário tudo isso. Que ele tinha visto sim o sol da meia-noite. O sol da meia-noite ele fica no céu às 24 horas e o polo magnético sul também, ele esteve muito próximo, só não conseguiu entrar na Antártida para chegar em 90 graus, mas chegou ali em 87,3, então chegou muito próximo do polo magnético. Como ter dois polos magnéticos numa Terra plana é o que eu gostaria de saber. Mas fiz então esse vídeo resposta ao bispo e um dos meus inscritos esteve no canal dele avisando que eu tinha postado esse vídeo. O Rafa Henrique, agradeço a ele pelos avisos. Eu não vou a canais de terraplanistas falar, olha, postei um vídeo e tal, porque eu estou provavelmente bloqueado em todos. Assim como eu bloqueio eles também no meu. Mas a resposta do bispo, então, se chama apêndice. Eu recomendo uma cirurgia de emergência para retirar esse apêndice, porque ele está infeccionado e pode inclusive supurar, pegando o corpo todo, uma infecção generalizada. Veja, ele fala então da página 175, por que eu pulei essa página 175, 174? Ele diz aos 3 minutos do apêndice infeccionado o seguinte: Ross relatou um sol poente no dia 2 de janeiro. Está errado, foi o dia 4. Pegue a página 174, 175 do diário, é dia 4 de janeiro, não dia 2. Data muito próxima do solstício do sul, quando obrigatoriamente o sol deveria permanecer acima do horizonte nas 24 horas do dia, segundo o modelo do globo. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo são aí os erros do bispo e também que o relato de Ross, nos 2 momentos, no dia 4 de janeiro e no dia 22 de janeiro, que foi o exemplo que eu usei no meu vídeo, batem perfeitamente com o modelo do globo. Antes disso, veja então o que é, vamos usar essas palavras mais técnicas, veja o que é azimuth e altura. Azimuth é a direção, digamos assim, do Sol em relação, é medido em graus, em relação ao norte. Então assim você consegue achar o Sol no horizonte, isso se chama azimuth. Quantos graus em relação ao norte? A altura é justamente o ângulo formado entre o horizonte e a posição do Sol. Então aí você está vendo a página 174.5. O bispo só mostra a página 175 que fala do pôr do sol. Não mostra a 174 que vocês estão vendo, né? E os inscritos dele não viram, que ali no retângulo vermelho o James Ross estava nesse dia 4 de janeiro em 65 graus e 22 minutos de latitude. Nessa latitude ainda não conta o sol da meia-noite. Ainda não conta o sol sendo visto 24 horas no dia. Isso acontece a partir do Círculo Polar Antártico para o sul. O Círculo Polar Antártico fica a 66 graus e 33 minutos de latitude. Então ele ainda não estava no Círculo Polar Antártico, como vocês podem ver. Estava em 65 graus 22 minutos. Então, por isso, não considerei a página 174, 175. Então veja, o bispo disse que ele tinha ali 2.500 páginas para ler, que ele teve pouco tempo para fazer a pesquisa. Eu vou postar um vídeo sobre pesquisa, eu acho que vai ser muito proveitoso a ele. Quando você vai fazer uma pesquisa, você direciona, né? Então são 2.500 páginas. Bom, se contar apenas o diário, que é o ponto de interesse aqui, são 500 páginas.
Nossa, ainda é muita coisa para ler. Mas qual é o assunto, o Sol da meia-noite? O Sol da meia-noite acontece a partir de qual latitude e de qual tempo do ano? Que meses do ano? Ah, o solstício ali, 22 de dezembro. Então, 22 de dezembro e janeiro. Como é um diário, basta ir no mês de dezembro e janeiro e ver ali em que latitude ele estava. Então, na página 174.5, não me interessou porque ele estava fora do Círculo Polar Antártico. Bom, veja que na página 206.7, que foi o que eu considerei para o meu vídeo, o Ross estava a 74 graus, já dentro do Círculo Polar Antártico. Aqui você tem a tabela com as coordenadas, dia 4 de janeiro e no dia 22 de janeiro. Então agora nós vamos ver duas simulações. Uma feita a partir do modelo do globo, em que vou colocar todos os dados do dia 4 de janeiro de 1841 e no dia 22 de janeiro de 1841. E vamos ver com mais detalhes se o relato de Ross ele se encaixa ou não no modelo. E depois vamos ver a mesma situação, o que acontece no modelo da Terra plana. Então aqui temos o site do Andrew Marsh. Já coloquei as coordenadas do dia 4 de janeiro de 1841, correspondente às páginas 174 e 175. A 174, omitida pelo bispo, tem justamente a latitude em que ele estava. Menos 65,37. Isso está no diário, nas tabelas do diário, inclusive. Repare, aqui está a posição de Ross. Ele está antes, ele não chegou ainda no Círculo Polar Antártico. Então é perfeitamente possível que tenha pôr do sol. O bispo deveria saber, depois de tanto tempo pesquisando, que do Círculo Polar para o sul vai acontecer o fenômeno do Sol da meia-noite, não antes do Círculo Polar, justamente a data de 4 de janeiro. Então vamos ver o que acontece à meia-noite. Aqui está o 0 horas do dia 4. Entrem nesse site, mexam bastante em todos os comandos, né? É muito interessante. Eu posso colocar aqui a visão a partir de Terra e Sol também. Aqui posso ir alterando ao longo do dia. Aqui a Terra fica fixa e a iluminação vai alterando. Então vamos ver o que acontece às 24 horas do dia 4 de janeiro. Vou colocar o caminho do Sol, a iluminação, o ponto subsolar, e este retângulo corresponde ao terminador. E vamos ver à meia-noite o que acontece. Ele está antes do Círculo Polar. Então, ao longo do dia, aqui eu posso alterar para meses, inclusive. É muito interessante esse programa. Então, ao longo do dia, veja, este aqui é o caminho do Sol. Esse pontinho amarelo é o Sol que o Ross está vendo. E aqui, muito importante, é a altura do Sol. Se for negativo, é porque o Sol se pôs. Então, aqui, esse pontinho, o Sol que ele está vendo. Estamos em 10 horas e 40 da manhã. Acompanhe o caminho do Sol aqui. Vamos ver à meia-noite o que acontece. 23 e... Veja que quase não dá mais para ver o Sol, né? 23 e 55, meia-noite. Difícil ficar em cima exatamente do meia-noite aqui. 23 e 55, 24 horas. Meia-noite, veja a altura do Sol, menos 1,43, ou seja, ele se pôs. O relato de Ross bate perfeitamente com o modelo do globo. É claro que
tem que mostrar a página 174 para os seus inscritos, para eles saberem que antes do Círculo Polar Antártico, realmente o Sol pode se pôr e não acontece o fenômeno dele ficar 24 horas no céu, sendo visto. Então, exatamente o relato de Ross. Agora vamos ver o outro dia. O dia que eu indiquei. Então, por que não falei sobre isso aqui? Não falei sobre a página 174, 175, porque direcionei a pesquisa ao fenômeno do Sol da meia-noite, que acontece justamente do Círculo Polar Antártico para o Sul. Está aqui o exemplo que eu dei. Na página 206 você tem no diário justamente a indicação da latitude. Então, na tabela para o dia 22, 73 graus 55 minutos, que corresponde a 73,92,92 em decimais. Aqui a longitude. Repare também no azimuth, principalmente na altura do Sol, aqui 4 graus, às 0 horas. Nós vamos até 24 horas, porque ele fala que à meia-noite ele ainda estava vendo o Sol no céu. Então vamos colocar o caminho do Sol, a luz, o ponto subsolar, aqui o terminador e o Círculo Polar Antártico. Veja como agora, nesse outro dia, no dia 22 de janeiro, ele está dentro do Círculo Polar. Vamos acompanhar de novo o caminho do Sol até meia-noite e ver o que acontece. Então estou a 0 horas. E vamos até 24 horas. Aqui o Sol aparecendo. Esse é o Sol que ele está vendo. Ao longo do dia, então, acompanhe também aqui a altura do Sol, em graus. Vamos ver o máximo que ele chega, em torno de meio-dia. 35, 92, já voltou. 35, então em torno ali do meio-dia, o máximo de altura, 35,92, e agora vai voltando. E vamos para meia-noite do dia 22 de janeiro de 1841. E ele diz que à meia-noite o Sol estava a 2 graus de altura no horizonte. Temos aqui uma altura de 3,87. Durante o dia todo, o Sol foi observado. Repare aqui, luz do dia durante 24 horas. Então, à meia-noite nós temos essa pequena altura aqui do Sol, em relação ao horizonte, essa pequena altura, 3,87 para os 2 graus de Ross no diário. Tem que ser considerada também a refração. A refração aqui do programa do Andrew Marsh é a refração padrão em todos os pontos. Vamos ver com o Sol junto como fica. Então veja, ele continua vendo o Sol, apesar de estar bem baixo no horizonte, ele continua vendo. Então qualquer um pode entrar nessa página e colocar os dados que eu coloquei. Está aqui no modelo do globo para o dia 22 de janeiro também, como o relato de Ross em seu diário é confirmado pelo modelo do globo. Bate perfeitamente. Voltar aqui para a visualização na Terra. Então, à meia-noite, você tem essa pequena elevação aqui. Exatamente como relatado. Vamos ver agora no modelo da Terra plana, 4 de janeiro com as mesmas coordenadas. Ross está ali na cruz preta. E a seta vermelha indica a direção e sentido de visualização do Sol. E agora, 24 horas na Terra plana. Veja que
vai haver uma coincidência entre a realidade e a Terra plana às 11h13. Ross está olhando para o Sol e na Terra plana bate com a visualização. Mais 1 minuto de coincidência entre a realidade e a Terra plana e outro minuto. Então são 3 minutos que coincide o azimuth em 1440 minutos que tem o dia. Não é uma boa média. Além disso, para ver o Sol, o paredão tinha que ser espelhado. O bispo estranha ainda a descrição do dia 22 de janeiro, que Ross faz do céu à meia-noite. Então, veja essa foto, tirada de um sol da meia-noite da Antártida, o link está aí. Foi a noite mais linda que já vimos nessas latitudes, o céu perfeitamente limpo e sereno. À meia-noite, quando o sol deslizava ao longo do horizonte meridional, a uma altitude de cerca de 2 graus, o céu acima era de um azul índigo muito intenso, tornando-se mais pálido em proporção à distância do zênite. Exatamente o que mostra essa foto. Está aí respondido então o apêndice do bispo. Ele me deu a oportunidade de mostrar que em 2 momentos antes do Círculo Polar Antártico, que ele não mostra para seus inscritos a posição de Ross, quanto dentro do Círculo Polar Antártico, o relato de Ross bate perfeitamente com o modelo do globo e não bate com o modelo da Terra plana. Toda essa discussão de sol da meia-noite está tirando a atenção de pontos muito importantes. Os terraplanistas têm que ser cobrados todo o tempo. É a famosa falácia da explicação parcelada. Explica uma coisa como se estivesse explicando tudo. Então, vão arranjar uma explicação mirabolante para o sol da meia-noite. Ou dizer que o sol da meia-noite não prova nada, como eles sempre dizem, que nada prova nada. Então, deve-se cobrar sempre. E a visualização do céu, das estrelas. O diâmetro aparente do Sol que não muda e deveria mudar. A posição das constelações. O número de estrelas que cabem no céu da Terra plana, no domo. As placas tectônicas, as correntes marítimas. E não acaba. Eles nunca explicaram nada. Nada. Áreas, distâncias. Você tem um trópico maior que o outro, sendo que é observado que nos 2 trópicos a velocidade de 15 graus por hora. Então, que essa discussão do sol da meia-noite não tire a atenção dessas questões que nunca foram e nunca serão respondidas. Esse vídeo do bispo só me fez lembrar que apêndice é uma parte do intestino. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.